Aleluia. Jeremias 29. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Versículo 1. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4, queridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Pai querido, Senhor amado, aqui estamos nós, ó Pai, diante da Tua palavra. Com temor e tremor diante da Tua palavra nós nos colocamos. Pai querido, a Tua palavra é conselho para nossas vidas. E aqui estamos nós, ó Pai amado, para ouvir os Teus conselhos nesta noite. Pai amado, Tu aplacou essa palavra em meu coração. Pai querido, e nós estamos aqui com temor e tremor para transmitir a Tua palavra a Teu povo. Porque o Teu povo está aqui, Pai, adorando ao Senhor. Porque o Teu povo também necessita ouvir os conselhos do Senhor. Nós precisamos de continuar ouvindo os Teus conselhos. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor apenas, simplesmente como servo. Quero ser um servo útil na Tua palavra. Apenas servo, Pai amado. Eu oro assim, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, queridos? Eu quero convidar a minha companheira, minha irmã Keisa, me acompanhando aqui nesse órgão abençoado. Eu não abro mão dela nesse órgão. É uma bênção. Queridos, o Senhor, Ele é o único digno de ser adorado. É o único digno de ser cultuado. Não há outro além dele. Nós cantamos nesta noite. Esse último hino, ele foi como confirmação diante daquilo que o Senhor havia aplacado em meu coração. Nós vamos falar do poder. Nós vamos falar da soberania. Nós vamos falar do que Ele é sempre eterno, ou seja, Ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é sempre eterno, Ele é eterno, Ele é o único digno de ser adorado. Ele é conselheiro, queridos. Isaías capítulo 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Nós somos privilegiados, queridos, porque nós temos a palavra de Deus, palavra rema, a Bíblia, o livro conselheiro, o livro que nos aconselha, que nos ensina,
que Ele é o único digno de ser adorado. É por isso que nós cantamos: poderoso Deus. É por isso que nós cantamos: a único digno de ser adorado. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esta é a palavra ao qual nos ensina o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à vida eterna. Querido, vivemos sobre conselhos divinos. Nós temos a palavra do Senhor, a bússola que nos mostra, nos direciona ao alvo, ao porto seguro. Nós estamos sob os conselhos divinos, que é a palavra do Senhor. Se nós for em Gênesis, nós vamos ver conselhos. Se nós navegar os 66 livros da Bíblia, nós vamos chegar no último livro de Apocalipse, e ele vai estar nos aconselhando que ele é o único digno de ser adorado, que não há outro além dele. Jeremias 32:19 diz, a última parte: ele é grande em conselhos e magnífico em obras. Ele é grande em conselhos e ele é magnífico em obras. Eu fui pensar nessa palavra, magnífico em obras. Sabe onde me levou? Qual é a maior obra que foi feita, que nos mostrou, que deixou para nós? A obra da redenção. A morte de Jesus no Calvário. Ele é magnífico em obra. A maior obra que ele mostrou para nós, uma das maiores obras que ele mostrou para nós, dizendo o melhor: ele enviou seu filho, o único, para morrer por nós. Ele criou o homem pecou, mas ele enviou seu filho e morreu na cruz por nós, mostrando que ele é magnífico em obras. Ele é conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Queridos, profeta Jeremias foi o homem que começou a sua trajetória, um jovem novo, com apenas 20 anos de idade. Aquele jovem começou, ouviu o chamado do Senhor e sentiu que era incapaz, que não poderia, mas ele ouviu os conselhos e obedeceu a voz do Senhor, e tomou então a sua responsabilidade de chorar por aquele povo. Jeremias, o profeta Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias. Jeremias chorou por Jerusalém, Jeremias chorou por Judá, Jeremias chorou pelo povo seu. Jesus chorou em Jerusalém. Jeremias, filho de sacerdote. Jeremias, seu pai Riquiel, quando nós lemos no versículo 2, diz aqui, versículo 2 diz, filho de Requias, dizendo o melhor. Esse Requias era o sacerdote, querido. Esse Requias, ele é aquele que achou o livro, quando o templo estava sendo restaurado, e levou ao conhecer do rei. Hilquias era o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote de primeiro escalão.
Jeremias, ele foi perseguido, queridos. Ele foi perseguido pelo povo. Ele foi surrado pelo povo. Jeremias, ele foi preso pelos reis. Ele foi preso, levado, foi preso a calabouço. Jeremias foi perseguido pela sua própria família. O porquê? Tudo isso para um jovem, para um senhor que reinou, aliás, que profetizou por 40 anos, aproximadamente, mais ou menos. Ele profetizou para aquele povo depois de 60, mais ou menos 60 anos, depois do profeta Isaías. Ele conhecia as profecias. O Senhor tomou aquele jovem para falar, para levar aquela nação, que o Senhor iria vir com julgamento sobre aquela nação. O julgamento divino sobre aquela nação. E o povo, ele não foi bem aceito, bem recebido pelo povo. A sua família tinha vergonha de Jeremias, porque ele era corajoso, era um jovem tímido, era um jovem sensível, mas portanto era bravo, valente, destemido também, para falar a verdade. Teve momentos difíceis em sua vida, ele teve momentos de depressão. E tem um momento, quando nós estudamos sobre a vida de Jeremias, nós vemos que ele era um homem frágil, um homem como nós também, que podemos passar por momentos difíceis. Ele tem um momento de pensar em desistir, mas quando o Senhor separa o homem para falar, para fazer aquilo que ele apraz, o Senhor se responsabiliza. E Jeremias estava seguro que ele tinha que cumprir aquela missão. E ele se colocou, se posicionou como homem de Deus valente. Queridos, quando nós lemos a primeira parte dos conselhos de Deus para aquele povo, eles viviam conforme o governo era. Se o governo, o rei daquele tempo, que os governava, servia a Deus, eles estavam servindo a Deus. Se aquele povo tinha um rei que não era temente a Deus, que levavam a idolatria, a imagens de esculturas, eles também se desviavam para esse caminho. O porquê então o Senhor levantou o profeta Jeremias para falar, para orientar, para aconselhar o povo, e trazendo para nós nesta noite, queridos, nós estamos na casa do Senhor para ouvir os conselhos ao qual o Senhor tem para nós também. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei de nós somos imigrantes, que nós estamos num país ao qual nos recebeu. E eu comecei a pensar, Senhor, nós viemos por livre e espontânea vontade. E o Senhor falou para mim assim, e eu o preocupei, eu cuidei de trazê-los, e vocês estão aqui. Queridos, o tempo, que aliás é o tema dessa mensagem, o tempo de Deus é o melhor para nós. Veja bem, é os conselhos para que nós venhamos entender qual é o tempo melhor para nós. Aquele povo foi tratado de forma que eles não queriam. Eles não queriam deixar a sua terra. Eles não queriam deixar a sua oração.
Mas existia aquele tempo, aquela nação, aquele rei, a Babilônia, o rei Nabucodonosor. Babilônia era simbolismo, querido, de força e poder naquela época. E o Senhor usou Jeremias dizendo que eles iriam e que não eram para eles desobedecerem. E o Senhor os levou, muitos, grandes, príncipes, sacerdotes, pequenos, lavradores, e alguns ficaram por desobediência. E esses que ficaram, quando nós estudamos, fala que eles cuidavam da terra. Mas eles sofreram muito, porque não entenderam, não obedeceram aquilo que Deus estava determinando para eles. E eles foram. E eles estando ali, houve conselhos de falsos profetas, como nós lemos. Versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Existia naquele meio falsos profetas que diziam para eles que o tempo deles seria pequeno ali, que eles voltariam muito em breve. Mas o Senhor havia usado o profeta Jeremias, que o tempo deles ali seriam de 70 anos. E orando ao Senhor, perguntando ao Senhor, Senhor, por que tu estás falando comigo, como imigrante? Nós viemos, plena, livre, espontânea vontade, que estamos aqui. Aí o Senhor me parou e falou assim, você é um exemplo, vocês são um exemplo, e eu e minha esposa, se tratando de nós agora, um exemplo de obediência nesse sentido como imigrante. Eu comecei a entender, Senhor, sempre que o Senhor dá um privilégio para nós pregar a palavra, nós temos que estar vivendo aquilo. E eu lembrei disso, o Senhor me fez eu lembrar disso. Querido, os pensamentos do Senhor são os melhores pensamentos para nossas vidas. 11 diz assim, porque bem sei o pensamento que tenho de vós. Preste bem atenção. Pensamento, diz o Senhor, pensamento de paz, e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Todos nós temos pensamentos, bons pensamentos, pensamentos duvidosos, pensamentos, indecisões. Mas o Senhor Deus, Ele tem os melhores pensamentos para nós. O segredo é nós entendermos o que Ele quer, o que Ele tem para nós. Então o Senhor começou a ministrar em meu coração. Queridos, eu quero contar a minha experiência. Quando nós chegamos, 2 anos aqui, nós falamos que viemos para ficar 2 anos, como todos nós dizemos isso. O Senhor falou, não é tempo para voltar. E nós obedecemos. No 4º ano nós estávamos preparados para ir embora. O Senhor em mim inquietando e falando, e aquela dúvida, indecisão em meu coração. Eu falei, Senhor, eu tenho dúvida, mas eu já estou pronto para ir. O Senhor me direcionou a outra companhia, a qual estou até hoje. E ali, o Senhor abriu as portas para mim, para nós, da legalização. E aí, queridos, eu vim entender
que o tempo de Deus é o melhor para nós. Se nós estivéssemos voltado, nós teríamos perdido a bênção. Portanto, nós entendemos a voz do Senhor. Não, então não vamos, porque o Senhor está falando no meu coração, e o Senhor confirma. Queridos, o segredo para nós é entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas. Nós temos a palavra do Senhor como conselheira para nossas vidas. Aquele povo aquele povo ficaram ali, houve os conselhos do Senhor, eles edificaram casas, eles plantaram, eles geraram filhos, eles casaram filhos com filhas, aí filhos com o filho dos filhos. Eles ouviram aqueles conselhos. O Senhor, Ele está querendo apenas que nós ouvimos os conselhos dEle. E o segredo para nós é entender a voz dEle. É ouvir e obedecer os conselhos dEle. E como vamos entender os conselhos, a voz dEle? É nós voltarmos à palavra e dar a Ele somente glória, honra e louvor, e reconhecer que não há outro Deus igual a Ele. Somente a Ele deve ser adorado, somente a Ele devemos prostrar. Aquele povo foi levado a cativo ali na Babilônia. Aquele povo, o Senhor, Ele tinha com aquele povo, ao regressar depois, após 70 anos, Ele tinha uma nova plenitude dos tempos aos seus remanescentes. Ou seja, Ele jamais iria voltar à prática da idolatria, à prática dos deuses falsos, à prática de adoração aos outros deuses. Esta era a finalidade de Deus trabalhar com aquele povo. Vamos lembrar, queridos, agora deles. Os judeus não adoram a outra imagem, ao Deus de imagem, a Deus de esculturas. Os judeus não adoram outro Deus além do Deus vivo, Jeová, o Senhor dos senhores. Como foi lido nesta noite, Salmo 29, nós prestamos atenção em todos os versículos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, é o Senhor, querido. Os conselhos do Senhor são magníficos para nós. O segredo para nós entender qual é a vontade do Senhor, o tempo do Senhor, se vamos, se ficamos, qual é o tempo do Senhor, eu preciso entender para nós não perder as nossas bênçãos. E o segredo é estar no centro da vontade do Senhor. Onde é que nós aprendemos a estar no centro da vontade do Senhor? É no lugar, na casa do Senhor, onde ensina a palavra de Deus, onde nos ensina o caminho que nos leva à salvação, onde nos ensina como entender a voz do Espírito Santo do Senhor. Posso, Senhor, ou não? Quantas coisinhas nós fazemos e nós achamos que podemos, porque o coração nosso é enganoso, querido. A palavra do Senhor nos diz que o enganoso é o coração. Mas quando nós voltamos para a palavra do Senhor, e nós começamos a ouvir os conselhos do Senhor, nós começamos a entender. E o primeiro ponto que nos leva a começar a entender quais são os conselhos do Senhor para nós e como entender, é nós voltarmos a esta parte ao qual
aquele povo iria voltar quando regressasse à sua pátria, uma nova plenitude dos tempos. Eles iriam, então, versículo 12, então me invocareis. Jeremias estava dizendo naquela carta, escrevendo naquela carta, depois de 2 anos que eles estavam cativos na Babilônia. Jeremias começa a escrever: vocês têm aí junto de vocês, olha só, e rei Jeconias, e rainha, eunucos e príncipes de Judá e de Jerusalém, carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Deus, ou seja, Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia Nabucodonosor, rei, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, todos que foram transportados, que fiz transportar Jerusalém para a Babilônia, todos eles estavam ali, profeta Jeremias escrevendo. Profeta Jeremias, inspirado, pois pelo Espírito Santo, por Deus, escrevendo ali. E não vos enganeis com os falsos profetas que há entre vós. Como, queridos, que não vamos enganar com os falsos profetas que há entre nós? Esses que dizem: que tu está fazendo aqui, rapaz? Volte logo, você não precisa mais estar aqui. Ou não vá, não é tempo para ir. Queridos, muito cuidado com os falsos profetas. Vamos voltar ao Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, vamos entrar nessa parte ao qual Jeremias aconselhou o povo. E ele escrevendo, e disse assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados, versículo 10, querido, 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. A minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque bem sei o pensamento que tem de vós. Olha só o amor de Jesus. Aquele povo, eles não sabiam o que adorar, se era o verdadeiro Deus, ou se era a imagem de escultura, ou se eram os deuses falsos, que são as imagens de esculturas. Deus, o Senhor usava os profetas para falar somente a minha adoração, somente a minha adoração. O seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Profeta Isaías clamava por aquela nação, e aquela nação continuava ainda, às vezes adorando o verdadeiro Deus, às vezes adorando os falsos deuses. Mas Jeremias, escrevendo o amor de Deus, que Deus levou eles para lá, para o bem deles. Deus os trouxe para cá, queridos, para o nosso bem. Às vezes nós ficamos, mas está tão difícil. Queridos, o que é que o Senhor está querendo de nós nesse está tão difícil? Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu quero tratar com você ministerialmente. Essa é uma das finalidades que eu quero você aqui. Quantas vezes eu disse, não quero. Mas eu vim entender porque eu obedeci à voz do Senhor. Queridos, quando nós estivermos no plena vontade do Senhor, entendendo o que Ele quer de nós, Ele nos orientará
decisões que temos que tomar. Não te preocupes com as dificuldades. O Senhor vai nos direcionar no tempo, na hora, no momento certo. Ele está conosco. Mas para isso, querido Jeremias, dizendo ali na sua segunda parte de sua carta, o qual eu entendo assim, que aquele povo seria, e é o que nós temos que ser. Ele diz que o bom pensamento dele para conosco. E ele disse assim, no versículo 12: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que voltar ao primeiro amor, a entender quando nós estamos falando com Ele e quando Ele está falando conosco. E o segredo é nós voltarmos como aquele povo fez, voltou a adorar o seu Deus. Eles não aceitaram, como muitos, a maioria ainda não aceita, o Messias prometido, qual veio, o Senhor Jesus. Mas nós temos esse privilégio, que nós aceitamos, e nós temos o Deus Pai, que nos orienta a adorar a Ele, e nós recebemos o Senhor Jesus, e hoje, que intercede para nós junto ao Pai, e Ele nos aconselha, buscai a mim, e achareis, quando nos buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, disse o Senhor. Que é isso, sereis achado de vós. Quando nós voltamos a plena comunhão com o Senhor, uma vida a qual Ele agrada, nós abrindo mão de coisas que realmente não agradam a Ele. Nós temos que lutar para isso, queridos. Nós estamos no mundo ao qual nós necessitamos de renúncias, mas quando nós voltamos a Ele, Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para falar conosco, e nós entendemos a voz dEle. E o segredo é obedecer a voz do Senhor, e sereis achado de vós. Ou seja, nós vamos entender que Ele está falando conosco. Queridos, não te preocupes. O conselho do Senhor é para nós, para aquele que teme ao Senhor. Ele estará direcionando as nossas vidas. Se coloca de pé, queridos. Esta é a palavra que o Senhor aplacou em meu coração nesta noite. Quando voltarmos a nossa fé e confiança no Deus, e passarmos a ouvir a sua voz, seremos achados dEle. Vamos estar com fé, vamos estar com confiança no Senhor, e Ele estará direcionando as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero nesta noite, feche seus olhos. Feche seus olhos, queridos. Eu não posso deixar também de anunciar nesta noite o que o Senhor Jesus, o mais precioso, quer nos apresentar também nesta noite. O Senhor Jesus quer de nós
que nós entregamos a Ele corpo e alma. O Senhor Jesus quer que nós renunciamos. O Senhor Jesus quer que nós o adoramos somente a Ele. Mas para isso nós precisamos da ajuda dEle. E nós precisamos confessar a Ele como nosso único e perfeito Salvador. Eu sei que nesta noite, como o profeta Jeremias foi o oráculo do Senhor, falando a voz, sendo a voz do Senhor através dos lábios de Jeremias, aconselhando aquele povo a deixar os falsos deuses e vir adorar somente a Ele. Assim o Senhor quer nesta noite também que nós prostramos a Ele, que nós renunciamos a Ele, que nós entregamos a Ele, que nós confessamos a Ele as nossas falhas. E para isso nós temos que dizer a Ele: Pai, eu confesso o Senhor como meu único e perfeito Salvador, e que não há outro além de Ti. Com seus olhos fechados, eu quero nesta noite perguntar a alguém. Essa noite é uma noite oportuna de reflexão. A palavra de Deus, ela é conselheira. Eu estou certo que a palavra de Deus vai achar guarida nos corações aqui nesta noite. Eu quero perguntar se há em nosso meio alguém que quer tomar uma decisão nesta noite, de dizer assim: eu quero servir somente a esse Deus. Revela para mim a Tua palavra. Onde é que está a primeira pessoa nesta noite? Tem algum que ainda não fez essa decisão de falar assim: eu quero somente adorar o Deus Todo-Poderoso? Tem alguém em nosso meio? Quer manifestar com a sua mão? Quer levantar suas mãos, a sua mão? Quer falar: eu estou aqui. Eu quero sim, a partir de hoje, conhecer mais esse Deus ao qual eu sempre ouvi falar, mas eu não conheço tanto como eu preciso. Tem alguém aqui nesta noite que quer tomar essa decisão? O Senhor vai te ajudar. Não te preocupas. Não precisa se preocupar. Ah, eu não sei, eu tenho medo. Não tenha medo. Levante a sua mão, fala assim: eu quero ser ajudado. Levante a sua mão. Fale: eu confesso, eu quero, eu preciso. Tem em nosso meio. Amém. O Senhor Jesus possa continuar nos aconselhando. Pai querido, amado de nossas almas, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro. Pai querido, Teus pensamentos são bons para conosco, de dar o fim ao qual nós esperamos. Nós esperamos, ó Pai amado, resposta do Senhor. Nós esperamos, ó Pai amado, decisões vindas do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, estar, ó Pai amado, conforme nossos pensamentos, mas conforme o vosso pensamento. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que nossos pensamentos. Os Teus caminhos são mais altos que nossos caminhos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra conselheira a nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento ao qual o Senhor falou conosco nesta noite. Nós oramos assim, ó Pai, agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é esperarmos este tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito e é maravilhoso. Estamos chegando, irmãos, no final de mais um trabalho. O pastor Eduardo pede para comunicar à igreja. Ele não